Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Vou abrir aqui. Atos 32 a 42. Vamos seguir. E Deus fala aos nossos corações. Assim está escrito: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os seus valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu a sua propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram notícias destes acontecimentos. Só até aqui, irmãos. Só até nesse texto, só até nesse versículo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, te louvo e te agradeço. Graças a Deus, Pai. Graças a Deus. Te louvo por esse momento em que a tua palavra foi lida e te peço que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Fale aos corações dos teus filhos que estão em casa, Pai. Pai, eu te agradeço porque depois de tanta luta, tanta dificuldade, agora estamos, ó Deus, desfrutando, ó Pai, de algo melhor. Muito obrigado por este momento, ó Deus. Te louvo e agradeço. Amém, amém, amém. Irmãos, estou trabalhando um tema sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando a gente fala de igreja cheia do Espírito Santo, é bom lembrar que igrejas somos nós.
Nós estamos vivendo numa época de pandemia, onde nós estamos praticamente online, vivendo em nossas casas, onde cada casa é uma igreja e cada membro um sacerdote. Cada membro desta casa, membro dessa família, é um sacerdote. Porque a Bíblia fala isso, sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. E quando, neste momento de domingo à noite, alguns colocam, apenas reunião online, outras igrejas divulgam culto online, porque não considera esse momento em que vocês estão online e eu estou aqui sozinho, um culto. Mas eu considero um culto porque há uma comunhão. Porque embora estamos distantes uns dos outros fisicamente, estamos conectados na mesma graça, no mesmo sentimento, no mesmo amor, no mesmo espírito, no mesmo corpo de Cristo. E eu creio que nesse momento aqui, irmãos, há um só coração, há um só sentimento, há um só amor, há um só desejo, que é ouvir a palavra de Deus, que é cultuar a Deus, que é exaltar e glorificar o santo Deus. Então, irmãos, quando nós falamos de igreja cheia do Espírito Santo, é o desejo que deve estar no meu coração e é o desejo que deve estar no seu coração em relação a nos encher do Espírito Santo. Vemos vidas cheias de medo, vemos vidas cheias de preconceito, vemos vidas cheias de ódio, raiva, rancor. Vemos vidas cheias de tantas coisas neste momento. Mas o que a Bíblia fala é que em todo momento nós devemos buscar a presença de Deus. Que em todo momento nós devemos nos encher com Deus. Para que nós não venhamos tomar atitude errada, fazer de forma errada. E esse texto nos mostra e nos conta a história de Ananias e Safira. Que eles não estavam cheios de Deus, eles não estavam cheios do Espírito Santo de Deus, mas que eles estavam cheios de si próprios, da sua vontade, das suas vaidades. Ao vender aquela propriedade, poderiam ficar com todo o recurso para si próprio e ofertar, contribuir, falar, está aqui, eu quero contribuir com esse tanto. Não precisaria mentir como mentiram, porque se o nosso irmão Barnabé vendeu um terreno e doou tudo, e todos admiraram aquela atitude de Barnabé, não precisava encher o seu coração de vaidade para receber o louvor e a admiração de todos. Não precisava. Porque para Deus, irmãos, para Deus, Ele vê o interior, Ele vê de fato a intenção mais pura e mais sincera da nossa alma. Por mais que nós tentamos mascarar, por mais que nós tentamos transvertir, por mais que nós tentamos modificar, Deus vê a sua intenção mais profunda e sincera, a sua intenção mais profunda e verdadeira. Nós podemos ser insinceros com o nosso cônjuge. Nós podemos assim, eu não estou dando um direito de você ser sincero. Eu estou falando que muitas vezes somos insinceros. Somos insinceros, agimos com falta de sinceridade com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, com os irmãos. Mas, diante de Deus, para Deus, não conseguimos agir com falta de sinceridade, irmãos. E esse texto nos traz, de fato, alguns ensinamentos e algumas lições que vão ser de suma e vital importância para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Em pensar sobre plenitude do Espírito, em pensar sobre buscar a manifestação do Espírito Santo e do amor solidário. Essa plenitude que evidencia
a quem eu sou e quem está em mim e quem é o meu Senhor. Estamos de fato, irmãos, cumprindo a vontade de Deus. Estamos de fato nos dobrando à vontade de Deus e dizendo a Deus: Senhor, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. E aqui, irmãos, em primeiro lugar, vemos através da vida de Barnabé o amor traduzido em ação. Lucas relata esse fato como segue, irmãos. Da multidão dos que creram, era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E crentes cheios do Espírito Santo, irmãos, são crentes de coração aberto. São crentes de coração aberto para doar. São crentes de coração aberto para se doar. São crentes de coração aberto para doar ao outro, para ajudar. São generosos. Adolfo Paul diz que aqui não se ensinava um novo modelo social e nem se definia um conceito de propriedade. William Buckler é claro nesse ponto e diz: a sociedade chega a ser verdadeiramente cristã, não quando a lei nos obriga a repartir, mas quando o coração nos move a fazê-lo. E vemos na vida de Barnabé, vemos na vida desses irmãos, que foi o coração cheio do Espírito Santo. Um coração cheio do Espírito Santo, ele se doa. Um coração cheio do Espírito Santo, ele compadece. Um coração cheio do Espírito Santo, ele não consegue reter. Um coração cheio do Espírito Santo, ele não consegue represar, ele não é egoísta. Lembro na época que eu vendia colchão magnético, eu estava fazendo as roças aqui perto, Leopoldo Bulhões, Silvânia, e através de uma amizade fui numa chácara que o pessoal estava numa demanda judicial terrível e estava a ponto de ir para vias de fato, porque o vizinho de cima represou o córregozinho que passava nas outras chácaras. E represando, a água diminuiu bastante, não dava para os outros molharem a sua hortaliça. E aquele vizinho, ele represou essa água toda e não queria saber se os outros das outras chácaras iam ser prejudicados. Ele queria aquela água para ele precisava de muita água e ele queria, porque ele tinha uma ambição de plantar uma lavoura e essa lavoura ia ser irrigada de forma maior e precisava de uma grande porção de água e que os outros se virem. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele não pensa somente em si, ele pensa nos outros. As suas atitudes são pautadas pelo Espírito Santo. E em segundo lugar, vemos também, irmãos, aqui uma palavra revestida de poder, porque com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. A igreja pediu poder para anunciar a palavra com intrepidez. E Deus respondeu à oração, pois os apóstolos, irmãos, com grande poder, dão testemunho da ressurreição, porque não há pregação, não há testemunho fiel, se não há o Espírito Santo que nos enche e nos dá poder. Se você não for um crente cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir testemunhar.
Se você não for um crente cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir pregar. Você não vai conseguir falar da sua fé. Você vai ser um crente tímido. Você vai ser um crente envergonhado que vai preferir falar de futebol, que vai preferir falar de pescaria, vai preferir falar dos seus hobbies, de carro e de Fórmula 1 e de tantas outras coisas. Não é que isso seja errado. Não é que isso seja errado. Mas isso não deve ocupar a primazia num coração que está cheio do Espírito Santo, num coração que está cheio de Deus, porque um coração que está cheio de Deus, ele transborda, ele derrama, transborda Deus. Martin Lloyd Jones diz que a pregação é lógica em fogo. O apóstolo Paulo instrui que a pregação deve ser feita no poder e na demonstração do Espírito Santo. E em terceiro lugar, o altruísmo aqui, irmãos, é exemplificado. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, que quer dizer que, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé era um homem bom, sempre investiu na vida das pessoas, sempre esteve envolvido em importantes serviços na igreja. Louva a Deus com o movimento que nós estamos tendo na igreja nessa época de pandemia, de forma online. Briga na Justiça, Supremo Concílio, com o Sindicato dos Advogados, com a OAB, com não sei o quê, com não sei o quê. E fica, a igreja é essencial, a igreja não é essencial, a igreja não é essencial, mas a igreja é viva. Estamos aqui começando a gravar nesse estúdio. Aqui é um estúdio. Atrás de mim tem uma parede verde de chroma key. E nós lançamos aqui, vamos fazer vídeos para as crianças. E já disponibilizaram tias para contar histórias, que vai ser uma bênção. Uma bênção. Vemos aqui os irmãos do louvor, o Guilherme, qualquer irmão está à disposição. Que maravilha isso, irmãos. E isso, irmãos, prova que o que nos move é o amor que nós temos a Deus e o quanto esse amor que nós temos a Deus nos enche. O quanto esse amor que nós temos a Deus nos enche. Aqui Barnabé abre mão de sua propriedade para assistir à necessidade da igreja. Mais tarde ele investe na vida de Saulo. Depois ele investe na vida de João Marcos. A motivação de Barnabé era que ajudar as pessoas e demonstrar o amor de Cristo. O quanto estamos, irmãos, abertos a abrir mão de alguma coisa em prol do outro. O quanto estamos, irmãos, abertos a alguma coisa em prol de uma causa. Estamos aí com o projeto de missões urbanas, mais uma nova campanha para angariar cestas. O irmão Cleiton, a irmã Daniela, a Racem, a Luciene, estão aí nessa nova campanha para levantar essas cestas. Essa semana eu vi o Conselho Municipal de Pastores levantando uma campanha para pastores que estão passando fome, que não têm salário, de igrejas que seus membros pararam de dizimar por situações diversas. E só um empresário de Anápolis doou mais de 1.000 cestas. O quanto estamos abertos a nos doar ao outro e a alguma causa, irmãos. O quanto nós estamos abertos. Será que a nossa motivação é ajudar as pessoas e demonstrar o amor de Cristo? A fé de Barnabé, ela também era demonstrada em obras. Não era apenas de palavras. Ao ver a necessidade dos outros irmãos, Barnabé vende um campo e entrega o dinheiro aos apóstolos para suprir as necessidades desses irmãos.
Seu amor não era apenas de igreja, mas demonstrado por meio de obras. Mas agora entra outra figura, duas figuras, que é as duas figuras, Ananias e Safira. E nós vemos que a hipocrisia maligna entra na igreja. A sinceridade agora é confrontada, ser sincero agora é confrontado, porque agora o diabo entra na igreja com a falsidade, com a hipocrisia. O gesto de desprendimento de Barnabé despertou a admiração dos crentes. No meio daquele entusiasmo, Ananias e Safira, membros da igreja de Jerusalém, cobiçaram a mesma honra. Eles não queriam ajudar o outro, eles não queriam a glória a Deus, eles queriam glória para si mesmos, eles queriam o louvor dos outros. Oh, irmãos, alguns estudiosos dizem que essa é uma linha muito tênue entre você ajudar e você divulgar no Instagram com o motivo de contagiar outro a fazer também o mesmo, a de divulgar nas mídias sociais para que outras pessoas possam fazer o mesmo. E o forte desejo de você lutar, muitas vezes, para que você não venha roubar a glória de Deus, não venha furtar a glória de Deus, para que você não venha aparecer, para que você não venha receber o louvor dos outros, mas que toda honra e glória seja dada a Deus, porque Ele quer te usar, Ele tem te usado, Ele vai te usar. Irmãos, Adolfo Paul alerta para o fato de que a invasão de Satanás no espaço da igreja acontece sempre que qualquer comunhão devota corre perigo. Ao doar, ao orar e jejuar, muito facilmente desviamos o olhar de Deus e focamos ao aplauso de pessoas. Está ali uma mulher de Deus. Está ali uma mulher de oração. Está ali um homem de Deus, um homem de oração. Está ali um homem santo. Está ali uma mulher santa. O quanto muitos desses homens santos, dessas mulheres santas, desses homens de oração, dessas mulheres de oração, cobiçam essa glória, cobiçam esse louvor, sente prazer nesse louvor. Se somos usados por Deus, somos ferramentas de Deus. A tia Rebeca está gravando um vídeo para o departamento infantil e ela fala sobre isso. A história que ela conta vai ser gravada essa semana e passado para as crianças. A história que ela conta é exatamente isso. A alegoria das ferramentas, a briga do serrote com o martelo com a chave de fenda, da chave de fenda com a trena. E depois chega ele, o marceneiro, e usa tudo. E faz um móvel lindo. Mas quem usou as ferramentas foi o marceneiro. Quem te usa é Deus. Ele que te usa, ele te usa da forma que Ele quer. É por isso que toda honra e toda glória pertence a Ele. E aqui, irmãos, destacamos alguns pontos importantes para terminar. Em primeiro lugar, nós vemos através da vida de Ananias e Safira uma hipocrisia disfarçada. Fala, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira não eram pessoas desclassificadas. Eram membros da igreja de Jerusalém, irmãos. Foram batizados. Viviam junto com os outros irmãos, cantavam e oravam, falavam a mesma linguagem da fé.
Externamente eram crentes maravilhosos. O exemplo de desprendimento de Barnabé os fascinou. Os louvores que Barnabé recebeu sem querer os fascinou. Ananias e Safira estavam mancomunados com a mentira. Queriam glórias pessoais, eram hipócritas falsos, filantrópicos. Irmãos, a gente vê muita demagogia, muito disso na época que antecede campanhas. O quanto nós vemos políticos entrar nos bairros pobres, o quanto nós vemos antes das campanhas de doações, de ajuda, de ajuda de pessoas que estão com a cabeça voltada para ser candidato, para fazer política. E nós devemos brigar contra esse sentimento no nosso coração. O quanto nós devemos brigar? Porque nós somos ferramentas de Deus. Nós somos ferramentas de Deus. Irmãos, o verbo reteve aqui é idêntico àquele que se empregou para descrever a ação de Acã em reter parte dos depósitos de Jericó, que deveriam ser entregues na casa do Senhor ou destruídos. E ali a ira de Deus se acendeu. O quanto, irmãos, o quanto nós devemos fugir de cobiçar o que é de Deus. Em segundo lugar, a hipocrisia ela é desmascarada, e vemos isso claramente. Quando Pedro ele confrontou a Ananias e confrontou a Safira, que se entregou ao pecado, que se entregou à sua carnalidade, que se entregou ao engano. Porque quando nós não estamos cheios de Deus, quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós estamos cheios de egoísmo, nós ficamos dispostos a fazer qualquer coisa, a enganar, a mentir. E foi isso que Ananias e Safira fizeram, foi isso que os dois combinaram. Mas Deus trouxe à tona a verdade. Porque quando Pedro declarou que Ananias reteve parte do dinheiro, ele emprega aqui o verbo que significa apropriar-se indevidamente. Apropriar-se indevidamente. É o mesmo verbo que é usado na retenção do dízimo. Quando nós retemos parte do dízimo, quando nós retemos o dízimo, ou quando nós desviamos parte do dízimo para outras coisas, e não entregamos à casa do Senhor, e quando não entregamos para as causas da casa de Deus, para as causas da obra de Deus, é a mesma palavra aqui. E devemos pressupor, portanto, irmãos, que antes da venda, Ananias e Safira assumiram algum tipo de compromisso no sentido de dar à igreja todo o dinheiro, mas só deram parte. Por causa disso, quando entregaram apenas parte do valor, em vez de tudo, tornaram-se culpados de apropriação indébita. John Stott diz que o problema de Ananias e Safira foi falta de integridade. Eles não eram apenas avarentos, mas também ladrões e mentirosos. Queriam crédito e o prestígio da generosidade sacrificial, sem terem de arcar com as inconsequências. Assim, a motivação do casal ao dar não era avaliar ou aliviar o sofrimento do pobre, mas inflar o seu próprio ego, irmãos. E em terceiro e último lugar, vemos essa hipocrisia sendo condenada, irmãos. Ouvimos a palavra de Ananias, que ele caiu e inspirou. Vimos que Safira também caiu e inspirou, morreu. E os dois foram sepultados junto pelos moços. Warren Wiersbe destaca que o Senhor julga o pecado com severidade
no início de um novo período na história da salvação. Que interessante. Deus julga o pecado com severidade no novo ciclo da história da salvação, onde a igreja de Jerusalém estava nascendo, a primeira igreja. Logo depois que o tabernáculo foi erguido, Deus matou Nadab e Abiú por tentarem apresentar fogo estranho diante de Deus. Ananias e Safira fizeram um pacto de mentira. Entraram em comum acordo não só para mentir ao Espírito Santo, mas também para tentar o Espírito do Senhor. O pecado deles foi planejado. Eles deliberaram agir de forma hipócrita. Houve uma aliança para o mal, por isso o juízo de Deus se repete sobre a vida de Safira. Irmãos, é importante, por último, é importante destacar aqui, nessa narrativa, que a palavra igreja aparece pela primeira vez em Atos. Jesus prometeu identificar a sua igreja. Jesus prometeu também edificar a sua igreja. E garantiu que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre mim e sobre você. As portas do inferno não prevalecerão sobre a congregação do justo. Na morte de Ananias e Safira, há sem dúvida um ato de julgamento de Deus, onde as portas do inferno não iriam mais prevalecer sobre a vida dos dois. Ananias e Safira perderam-se para sempre. Ou, à semelhança do caso de Corinto, houve apenas a destruição da carne, a fim que o espírito fosse salvo. Somente Deus sabe, irmãos. Entretanto, o apóstolo Paulo nos adverte. O Senhor conhece o que lhes pertence. E acrescenta: aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Irmãos, que lições podemos aplicar, que podemos deixar em nosso coração? Primeiro, que ao buscar nos encher do Espírito Santo, iremos nos esvaziar de nós mesmos. Ao buscar nos enchermos do Espírito Santo, não conseguiremos reter o melhor que está em nós, que é Deus. E outras pessoas serão alcançadas. Ao nos encher do Espírito Santo, toda a inverdade, toda a mentira, toda a falsidade, toda a hipocrisia vai embora. E ao nos encher do Espírito Santo, louvamos a Deus e cultuamos a Deus com sinceridade e generosidade com aquilo que Deus tem nos dado. E isso louva a Deus e agrada a Deus. Feche seus olhos,